A história do pastor João diz que nós marcamos a vida deles há um tempo atrás. Ninguém poderia dar alguma coisa para ele. Era nada, cheio de B.O. Mas o Senhor olhou para nós e disse: Senhor, nos invista nesse homem. Obrigado, Senhor Deus, porque eu entendi que não perdi o tempo. Não perdemos tempo em investir em homens como esse. Mas pelo contrário, o Senhor tem sempre nos honrado. Abençoa ele, usa a vida dele nesse momento. Manifesta o teu poder, aquilo que o Senhor tem feito na igreja do Rádio Clube, Senhor Deus, muito mais. Que nessa noite o Senhor da Glória venha se manifestar também aqui. Pedimos bênção na vida dele, na vida da Paula e Maria e toda a família, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite. A paz do Senhor. Amados, realmente eu sou um milagre de Deus, né? Sou um milagre. O pastor Nizuzi estava falando, de fato, é uma história que foi mudada quando parecia que não ia dar. E Deus veio e fez algo novo. E jamais eu podia pensar ou imaginar que um dia eu seria um pastor de igreja. Jamais. E o pastor Nizuzi, ele foi um diferencial como instrumento de Deus na minha vida. Investiu, teve paciência, trabalhou muito na minha vida, fez algo assim que talvez eu não conseguiria encontrar em outro lugar. E Deus faz as coisas certas, né? Sempre que eu mais precisei, o pastor Nizuzi estava ali comigo, na hora das lamentações, na hora dos choros, na hora das necessidades, corria lá para o pastor Nizuzi. E ele, com muita paciência, ouvia, orava por mim. E foi passando. Comecei a andar com ele, a estar juntos. E fui aprendendo, né? Fui aprendendo. Hoje, o que eu sei, eu aprendi com ele. Deus, ele tem os seus meios. Por isso, você não só tem um pastor, você tem um pai. Aproveite. Na hora que era para me dar bronca, ele dava bronca. E eu aceitava as broncas porque merecia. Porque estava trilhando dentro daquilo que Deus estabeleceu. Então, quando ele der bronca, aceite a bronca, porque ele sabe por que ele está dando bronca. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela presença, por nos convidar e estar aqui com vocês. Como já viram, a minha esposa, minha filha está comigo. Nós ficamos felizes em voltar aqui, né? Porque nós congregamos aqui, toda vez que a gente vem aqui, a gente se sente em casa como uma família, né? Todos aqueles que nós estivemos aí um tempo congregando, foi muito gostoso. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser pastor do Rádio Clube, né? Como eu estava congregando aqui, a minha cabeça era: poxa, se um dia eu vou ser pastor, eu vou estar lá no Guarujá. Mas o plano de Deus não era esse, não. O plano de Deus era lá no Rádio Clube. Deus tem feito uma grande obra e tem abençoado as nossas vidas, e somos felizes com tudo que Deus tem realizado.
Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 9. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 9, a partir do verso 1, nós vamos ler alguns versículos, que diz assim o texto da palavra do Senhor. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua cidade. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus grande fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei, porém, diziam entre si: ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que pensais mal em vosso coração? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e foi para casa. A multidão, vendo isso, temeu e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós estamos no ano do milagre, e eu quero colocar um subtema nessa noite, que é a espera de um grande milagre. Quem não espera um grande milagre? Quem não quer um grande milagre? É claro que nós, em alguma área de nossa vida, nós almejamos um milagre, nós almejamos algo que possa ser surpreendente. Jesus, ele foi cercado por pessoas que tinham alguma necessidade, algumas doenças físicas. Outras pessoas cercavam a Jesus com possessão, outras com doença da alma, que na verdade significava a falta de identidade. Eram inúmeras pessoas com inúmeras necessidades, e cada um sabia e corria atrás daquilo pelo qual precisava. Quando Jesus curava, Jesus, ele não só curava as enfermidades, mas também ele colocava a pessoa de volta à sociedade e ganhando uma nova oportunidade. Isso nós vamos ver na palavra de Deus. Por exemplo, os leprosos, quando ninguém mais tinha esperança para reconhecê-los na sociedade, Jesus vem, limpa as suas feridas, e não somente as feridas que eram visíveis no corpo, mas interiormente também havia cura,
porque eram pessoas que eram rejeitadas, era doença incurável pela medicina da época. Por ser contagiosa, eles então teriam que deixar o local onde viviam e se isolar fora do convívio da sociedade. Perdiam suas identidades, suas referências familiares. Na verdade, eram pessoas mortas vivas, né? Eram pessoas que diante da sociedade eram consideradas pessoas mortas, porque não tinham mais jeito, não havia mais o que fazer. E Jesus então, quando encontra com esses leprosos, Jesus os cura, e não somente cura, como eu disse, da enfermidade que era exterior, mas Jesus cura também as feridas interiores, porque existem situações muitas vezes na nossa vida que não causa dano só exterior, mas também interior. Por isso, quem não precisa de um milagre ou de um grande milagre, na verdade, muitas vezes doenças podem produzir enfermidades na alma que nunca serão descobertas por habilidades humanas. E muitas vezes nós não entendemos isso, porque a nossa vida, ela tem sido vivida uma vida de muito estresse, de muitas necessidades hoje. Hoje nós entendemos que o ser humano, ele precisa correr atrás para poder viver, para poder alcançar aquilo pelo qual deseja, e a sociedade em si está sempre empurrando isso para que o ser humano possa conquistar, possa ganhar, possa ser. Hoje a sociedade tem sempre vivido uma cobrança imensa de que tem que ser, tem que acontecer, tem que comprar, tem que fazer. Isso faz com que muitas vezes o ser humano ele se torne pessoas que se anule a si mesmo a ponto de não conseguir reagir diante das situações e diante das circunstâncias que o cercam. E aí muitas vezes pessoas estão atrás de um milagre, por exemplo, um milagre na área financeira, um milagre na área de relacionamento, um milagre, por exemplo, dos filhos. Muitas vezes os filhos não estão na presença de Deus e precisa de um milagre para que os filhos possam ser alcançados e trazidos de volta à presença de Deus. Muitas vezes alguém precisa de um milagre na área profissional, e aí nós vamos, eu posso aqui listar uma série de situações que hoje a sociedade precisa para poder suprir as suas necessidades. E aí é onde muitas vezes chegam doenças, e doenças que alcançam a sua alma, a ponto de anular muitas vezes a sua reação. E aí, quando nós vimos pessoas que estão servindo a Deus, mas estão servindo a Deus com a sua alma muitas vezes abatida, pessoas vivendo, servindo a Deus, muitas vezes com a sua alma anulando as suas reações, até querem reagir, mas não conseguem, até querem de alguma maneira reagir, mas algo que acabou anulando as suas reações, e isso faz com que hoje a sociedade muitas vezes se torne pessoas doentes. Mas Jesus, quando chegou na vida dessas pessoas, Jesus fez algo novo, Jesus transformou essas vidas. Mas dentro hoje da igreja ainda encontramos pessoas que não entendeu qual o real motivo pelo qual está servindo a Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, o texto diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tudo isso que nós hoje estamos passando, estamos vivendo, eu preciso saber que a minha vida, ela está entregue nas mãos do Senhor, porque é Ele quem cuida, é Ele quem me livra de toda e qualquer situação que possa tentar me abater.
nos dias de hoje, pessoas andam mais doentes do que antigamente, visto que não tínhamos tantos recursos na medicina como temos hoje. Porém, temos mais preocupações do que tínhamos antes. Como eu disse, muitas vezes a questão financeira, porque o custo de vida hoje aumentou, né? E dizendo assim, com modo figurativo, hoje se vende o almoço para comprar a janta, de tanta a dificuldade que se tem para poder viver. A preocupação, por exemplo, com os filhos, como eu disse, que estão em um mundo moderno hoje, os filhos que estão perdendo a direção e estão se afastando, porque o mundo moderno hoje está atraindo esses filhos para que possam viver aquilo que o mundo está oferecendo. Isso faz com que muitas vezes torne a vida de pessoas preocupada com o que vai fazer, de que maneira vai fazer, e aí se torna situações pelas quais não tem ação. O que eu vou fazer? Um mundo moderno como esse, não dá para você tirar as pessoas desse mundo, não dá para você anular as pessoas, elas vão viver. Muitas vezes as pressões no relacionamento conjugal, no trabalho, na sociedade, há tantas coisas que acontecem e estão em volta da nossa vida. Mas diante de tudo isso, a única coisa que pode lhe dar estabilidade é a maneira como você se relaciona com Deus. A única coisa que pode sustentar a sua vida hoje é a maneira como você vive em Deus. Porque não adianta você querer viver uma vida e achar que está servindo a Deus, mas quando você olha para dentro de você, você percebe que existe um vazio, existe uma necessidade que não foi suprida. E muitas vezes pessoas acabam se enfiando dentro de um quarto de depressão e não querem sair, não querem abrir o coração, preferem ficar mergulhar num poço de amargura, ficar se lamentando o que está acontecendo, ficar se lamentando porque está vivendo isso, ficar se lamentando porque nasceu para sofrer, não consegue reagir diante das situações. Mas o que eu preciso entender, e você precisa entender, é que isso só pode ser suprido quando eu tenho um relacionamento de fato com Deus. É Ele quem vai me dar estabilidade, é Ele quem vai me dar força para caminhar, é Ele que vai me dar força para andar e seguir diante das lutas e das adversidades, é Ele que vai me dar estratégia para criar os meus filhos, é Ele que vai me ensinar como eu devo andar e caminhar dentro do meu relacionamento conjugal. Somente Deus. E eu não posso servir a Deus se eu não tiver um relacionamento com Ele. Eu não posso pensar em um milagre imediato na minha vida, um grande milagre, se eu não entender que a minha vida tem que estar nele, porque o milagre vem dele, o milagre é liberado por ele, meu amado. Não é a minha força, não é o que eu penso, não é a minha ideia, não é o que eu aprendi, não é o meu conhecimento, não é o que eu acho, não. O milagre vem dele, e se o milagre vem dele, eu entendo que é com ele que eu tenho que me relacionar. Aleluia! Aleluia, é com Ele. Mateus capítulo 9, você vai ver a história da mulher com o fluxo de sangue. A história conta que a mulher, com tanta dificuldade para conseguir a sua cura, o texto vai dizer que ela sofria uma hemorragia há 12 anos, gastou todo o seu dinheiro, o médico já não podia fazer nada por ela. Mas mesmo assim, quando ela teve a oportunidade, ela buscou fé aonde não tinha. Porque ela olhou para Jesus e disse: o meu milagre está nele. Diante de uma multidão, meu milagre está nele. É nele que eu vou conseguir. Agora é a minha chance
E o texto diz que ela enfrenta a multidão, ela sai no meio da multidão para tocar em Jesus, e quando ela toca em Jesus, de imediato Jesus diz: alguém me tocou. Os discípulos disseram: Jesus, eu acho que o senhor não está entendendo. Tem uma multidão aqui te apertando, te tocando. E o senhor está dizendo que alguém te tocou? Jesus disse: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. A maneira pela qual nós nos relacionamos com Deus, meu amado, tem a ver com o que o nosso coração está nele. Porque eu posso servir a Deus a minha vida inteira e nunca conhecer quem Deus é. Eu posso servir a Deus a minha vida inteira e posso nunca ter tido uma experiência com Ele. O fato é que muitas vezes as pessoas, elas estão desanimando no meio do caminho, elas estão voltando atrás, elas estão desistindo, porque elas não estão conseguindo se relacionar com Deus. Você sabe por quê? Porque as coisas do mundo têm pressionado, as coisas do mundo têm dado uma direção pela qual elas querem seguir sem qualquer compromisso com aquele que o criou. Então essa mulher, ela toca em Jesus, Jesus diz: olha, alguém me tocou diferente. Por isso, meu amado, que isso fez com que essa mulher entendesse que a fé naquele momento era crucial. Ela precisava tocar em Jesus, e eu imagino ela dizendo: o meu milagre está nele. Muitas vezes a gente tem que passar por um monte de situações, a gente tem que passar por um monte de dificuldade para entender que o nosso refúgio está em Deus. Às vezes a gente bate cabeça, a gente toma decisões erradas, a gente quer seguir sem que Jesus possa nos dar uma direção, porque a gente sabe, conhece, temos entendimento, sabemos o que estamos fazendo, mas aí a gente vai batendo cabeça e vai sofrendo, até um ponto que Jesus vai deixando. Você é autossuficiente? Então vai, resolve os teus problemas, faz da sua maneira, como você quer. Mas chega uma hora que a gente fica no cerco, que não tem para onde ir. Aí a gente corre para os pés de Jesus. Aí a gente fala: Jesus, me ajuda. Aí Jesus diz: você poderia ter feito isso antes. Você poderia ter evitado uma série de situações que você passou, mas você preferiu andar com os seus próprios pés. E muitas vezes dentro do nosso coração nos falta fé, nos falta coragem. E isso faz com que a nossa vida, ela possa ser gerada dentro, não importa qual seja as circunstâncias, mas eu preciso ter coragem, eu preciso ter atitude, eu preciso saber que a minha vida, independente de qualquer situações que possam estar, o meu milagre está em Jesus. Então é nele que eu tenho que ficar, é nele que eu tenho que servir, é nele que eu tenho que obedecer, é nele que eu tenho que ser conduzido, é ele que vai me dar o caminho, é ele que vai me ensinar. Não adianta eu querer seguir outro caminho, porque o milagre está nele. O milagre não está em homem, o milagre não está em pessoas, o milagre, meu amado, está nele. Então eu tenho que esperar por ele. Então se é ele que tem um milagre, então o que está impedindo você de se relacionar com o que tem o poder de fazer um milagre na sua vida? E aí quando Jesus pergunta, essa mulher confessa que havia tocado nele. Precisou de muita coragem da parte dela. Porque as mulheres no período menstrual, ou que sofriam de algum tipo de enfermidade, que eram consideradas impuras e deveriam ficar somente em casa. Mas ela contrariou as normas, ela quebrou o protocolo. Ela correu em direção a Jesus e tocou nele, porque sabia que o milagre dela estava
nele. Às vezes a gente busca tantos recursos. Às vezes a gente tenta primeiro ao nosso modo, não é assim? A gente tenta ao nosso modo. Quando não dá certo, quando a gente quebra a cara, aí a gente procura Jesus. A gente corre, né? Eu costumo dizer que depois que a pessoa pisa na bola, depois que a pessoa quebra a cara, quando não tem mais o que fazer, aí corre para o pastor. Vai dizer: pastor, o senhor não sabe como está a minha situação. Aí o pastor fala: por que você não me procurou antes? Por que você não pediu ajuda antes? Mas depois que as condições não mais são favoráveis, depois que tenta de tudo, depois que tenta do seu jeito, da sua maneira, como você quer, e aí não deu certo. Por isso que é importante quando nós nos relacionamos com Deus, porque no relacionamento com Deus a gente compreende quais são os passos que a gente precisa dar. João capítulo 5 fala a respeito do paralítico de Betesda. Certo sábado, quando Jesus visitou Jerusalém, por causa de uma festa religiosa, que era a festa da colheita, ao chegar no local, ele encontra um homem cuja a deficiência física já durava 38 anos. Isso chamou a atenção de Jesus, que se dirige ao paralítico e pergunta para ele: queres ser curado? Que privilégio, meu amado. Mas aí esse homem, ele começa a dar os seus argumentos, ele começa a dar as suas desculpas, as suas razões de não conseguir ser curado. Ele diz a Jesus que todas as vezes que a água era agitada, não havia ninguém que o ajudasse ao entrar no tanque. Talvez essa seja a realidade de muitas pessoas diante de alguma necessidade, que procuram ou esperam por respostas onde nunca irão receber. São pessoas que vivem a vida inteira dependendo de situações pelas quais nunca irão resolver. Não aprendem a se relacionar com Deus, não aprendem a depender de Deus, porque dele é o milagre, mas a gente procura os nossos recursos pelos quais nunca iremos resolver. Hoje as pessoas sentem essa necessidade, muitas vezes, de se apegar a alguma coisa para tentar criar uma expectativa. Às vezes as pessoas elas se prendem a isso, mesmo que seja uma necessidade ou um preenchimento falso, mas que preencha o vazio dentro dela. Pessoas estão querendo de alguma maneira preencher esse vazio, e aí ficam correndo de um lado para o outro. Ficam indo de um lado para o outro, tentando de alguma maneira suprir a sua necessidade, quando na verdade o único que pode mudar, o único que pode intervir é Jesus. É Jesus. E aí isso tem levado pessoas a uma depressão profunda, destruindo seus sonhos, anulando qualquer reação positiva. A questão é que a humanidade, de uma forma generalizada, está acostumada a procurar alguém ou algo para colocar a sua esperança, não é assim? Pessoas estão desesperadas, pessoas estão correndo atrás de alguma coisa, quando tem a notícia: ó, ali está acontecendo alguma coisa, aí corre lá, ó, ali, vamos lá. Querem o imediatista, querem algo de rápido. Ali está acontecendo uma cura, vou lá. Ali tem um profeta, eu vou lá. Mas não querem um relacionamento com Deus. O problema é que as pessoas têm em mente um pensamento que eu preciso pelo menos um mínimo,
ir uma vez na igreja, né? Pelo menos ir um domingo no mês já está bom, porque são pessoas que só precisam depositar a esperança de que ir a uma igreja está fazendo algo bom, e talvez com isso seja salvo. Você está entendendo o nível de como as pessoas hoje estão? Será que Jesus não faz mais milagre? Será que Ele não sabe fazer mais milagre? Porque hoje você vê as pessoas não mais procurando Jesus para os milagres. As pessoas procuram tudo e todos, menos Jesus. As pessoas procuram os seus recursos, procuram a maneira que elas acham que vai conseguir, mas nunca Jesus. Muitas vezes, pessoas, elas criam o hábito de vir à igreja uma vez, 2 vezes no mês, e acham que isso é suficiente para que então Jesus faça alguma coisa. Só que não é assim, meu amado. Não é assim. Jesus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Não dá para eu viver uma história que não existe na minha vida. Você vê a história de muitos aqui, onde Jesus entrou, mudou, transformou, a minha mesmo. Quem eu era e quem eu sou hoje. Isso jamais seria possível para homens, jamais. Mas Jesus é especialista em fazer milagre. Então, a sua vida precisa estar nele. O relacionamento tem que estar com Ele. Você não tem que correr para um lado e para o outro, não. Você tem que correr para Jesus. Você tem que estar nele, porque Ele é que tem a solução para tudo aquilo que precisamos. Você está com problema no teu relacionamento? Corre para Jesus. Você está com problema financeiro? Seja dizimista fiel. Tem gente que quer que Deus prospere, que Deus abra a porta, que Deus faça um milagre, mas não quer ser dizimista. Então existem situações, e aí eu falo que ser dizimista também é se relacionar com Deus. Esses dias eu ministrei sobre a área financeira da igreja, e eu disse o seguinte: nós não temos que ofertar e dizimar. Não sei porque eu estou entrando nesse assunto que não tem nada a ver com a mensagem, mas já que eu entrei, eu vou concluir. A gente não tem que ofertar e dizimar por necessidade. Eu preciso entender que a minha vida está em um relacionamento com Deus, então eu oferto com gratidão a Deus por aquilo que Ele tem sido na minha vida. Eu dizimo, não é para ser abençoado, porque o meu dízimo já é resultado daquilo que Deus tem me abençoado, então eu estou dizimando daquilo que eu já tenho. Então eu dizimo por obediência, porque eu tenho um relacionamento com Deus. Agora, se eu não tenho um relacionamento com Deus, o coração fecha. Você está entendendo? Milagre vem somente de Jesus para a nossa vida. Esse talvez seja o tanque de Betesda de algumas pessoas que procuram atender somente às suas necessidades, mas nunca conseguem encontrar o que procuram. Acaba esquecendo o que é mais importante: o relacionamento. O problema é que eu posso encontrar em uma religião algo que possa preencher com atividades o meu dia a dia. Eu possa estar feliz dentro de uma comunidade religiosa, mas o meu relacionamento com Deus pode estar comprometido. Porque o que vai fazer com que a minha vida esteja
dentro dos princípios e da vontade de Deus, é o relacionamento. Eu posso viver em uma comunidade religiosa e posso viver com a minha vida toda torta, cheia de pecado. Eu posso viver dentro de uma comunidade religiosa e posso não ter compromisso com a entidade pela qual eu estou envolvido, porque tanto faz como tanto fez. Você está entendendo isso? Então, por isso que muitas vezes tem gente que tem dificuldade de ser dizimista, porque não tem compromisso com o local pelo qual está vivendo. E isso é falta de relacionamento com Deus. Porque quando eu tenho relacionamento com Deus e que eu aprendo quem Deus é na minha vida, facilmente eu faço as coisas para Deus de forma em que venha de dentro de mim como obediência e não como necessidade. Por isso que em todo tempo, desde o início, tudo que eu fiz para Deus, eu nunca esperei que ninguém me dissesse para fazer. Eu sempre, isso até hoje, como pastor, eu não gosto muito de esperar. Quando eu vejo alguma coisa para ser feita, eu vou e faço. Às vezes eu espero para ver até onde vai, e aí ninguém toma a iniciativa, então eu vou e faço, porque o que está dentro de mim é algo muito maior, e isso tem a ver com gratidão de tudo que Deus tem sido para a minha vida e para a minha família. É gratidão. Então, se é gratidão, eu tenho que saber que o milagre, qualquer milagre que eu precise, vai vir dele, e a hora que ele liberar o milagre vem. Eu não preciso e nem posso ser imediatista, buscar recursos que sejam rápidos para a minha vida, não. Se eu estou nele, se eu vivo nele, eu tenho que esperar, é dele. Então é o tempo dele, a hora dele, é como ele quer, a maneira como ele vai fazer, é ele. Porque a minha vida está nele. Então tudo que eu faço por gratidão a tudo que ele já tem feito para a minha vida. Eu não faço para que ele vá fazer, não, porque eu sei que ele vai fazer. Então enquanto ele não faz lá na frente, eu sou grato por aquilo que ele está fazendo agora, e por aquilo que ele já fez para a minha vida. Então, meu amado, quando chega o dia de culto, eu fico animado, eu procuro a melhor roupa para vestir, porque é a gratidão. Quando eu chego na igreja, eu chego feliz, porque é gratidão. Mas quando falta relacionamento, a gente perde a vontade de vir à igreja, a gente perde a vontade de estar em comunhão com os irmãos, a gente perde a vontade de ter compromisso, porque falta relacionamento. E aí a gente espera o milagre. O milagre vai vir, mas vai vir como? De que maneira? Será que nós estamos prontos para receber o milagre que Deus vai liberar sobre a nossa vida? Porque Deus não libera o milagre de qualquer jeito. Deus, Ele primeiro procura saber como é que a nossa vida está nele. Mas por quê, pastor? Porque às vezes nós não estamos preparados para receber o milagre, e o milagre que recebemos pode estragar o pouco que tem de Deus na nossa vida. Então às vezes, pessoas deixando Deus porque foi abençoado demais, pessoas deixando a Deus porque encontrou um bom emprego, orou tanto para Deus abrir a porta, quando Deus abre a porta, aí agora eu não tenho mais tempo. Aí às vezes você ouve, qualquer hora eu vou fazer uma visita lá. Deus foi tão bom.
Deus abriu a porta, mas muitas vezes a gente não sabe ser grato. Por quê? Porque falta relacionamento com Deus, falta intimidade. E é isso que eu preciso ter na minha vida. Mateus capítulo 15, versículo 8, ele diz o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O paralítico de Betesda não tinha qualquer esperança de ser o primeiro a entrar no tanque. Dessa forma, ele era obrigado a esperar que alguém tivesse a boa vontade de ajudá-lo. No entanto, meu amado, o paralítico recebeu a melhor ajuda possível. Jesus estava ali. Jesus pergunta para ele: o que você quer? Em vez de ele falar, eu quero ser curado, não, ele vai argumentar. Então, Jesus, sabe o que é? Sabe por que eu não fui curado? Eu não fui curado porque quando o anjo desce a água lá para agitar, segundo a crença daquela época, né? Eu não consigo chegar porque vem outro primeiro e puff, mergulha na minha frente. Mas Jesus não perguntou por que ele não foi curado. Foi isso que Jesus perguntou? Jesus perguntou: você quer ser curado? Às vezes a nossa vida ela está tão centrada nos problemas e nas adversidades. Às vezes a nossa vida está tão compenetrada nos problemas que a gente não consegue espaço para Jesus na nossa vida. A gente está correndo atrás de tanta coisa, a gente quer de alguma maneira suprir a necessidade que a gente não encontra mais espaço para Jesus. Então, se esse é o ano do milagre para a sua vida, deixa eu te dizer uma coisa: você precisa encontrar espaço para Jesus. Você precisa centralizar a sua vida nele, porque o milagre vem dele. Pastor, mas o vento está soprando de um lado para o outro. Deixa soprar. Mas pastor, as portas estão fechadas. Deixa fechada. Pastor, mas e a enfermidade? Deixa a enfermidade. Porque se o médico não dá jeito, você também não dá jeito. Então a única maneira que você tem de entender que o milagre vai vir sobre a sua vida é se relacionando com Ele. Então, a partir do momento que você decide, eu não quero mais olhar para um lado ou para o outro, eu quero olhar somente para Jesus. É isso. Esse é o caminho, porque não adianta você ficar querendo argumentar: ah, Senhor, mas o meu problema está grande. Ah, Senhor, mas a porta está fechada. Ele sabe que a porta está fechada. Ele sabe que a porta está fechada. Ele sabe que o vento está soprando contrário. Ele sabe disso. Quando Jesus estava no barco lá com os discípulos e eles estavam no meio de uma tempestade, Jesus estava dormindo. Você acha que Jesus não sabia que o vento naquele momento e as ondas estavam batendo no barco? Mas o que eles fizeram? Correram para Jesus e disseram: Jesus, nós vamos morrer. Acalma logo esse vento, porque nós vamos morrer. Então Jesus dá ordem, o mar se acalma, o vento cessa. Jesus vira para eles e diz: homens de pequena fé. Sabe por quê, meu amado? Porque a fé tem a ver com relacionamento. Os caras estão ali, Jesus, o tempo inteiro, Jesus do lado deles. Os caras estão vendo Jesus estourar nos milagres,
fazer maravilha. E aí, no meio do mar, na tempestade, no vento, os caras ficam desesperados com Jesus no barco. Então, a fé tem a ver com relacionamento, porque quando eu tenho relacionamento com Deus, a minha fé, ela se torna sobrenatural, porque a fé que eu recebo, não recebo de mim mesmo, mas eu recebo de Deus, que eu me relaciono. Você está entendendo? Então, quando você está com aquela fé michuruca que não serve para nada, é a sua fé, porque todo mundo tem fé, até quem não é cristão tem fé, mas a fé de relacionamento é outra, é uma fé que vem de Deus para a nossa vida. Você está entendendo? Lá no livro de Hebreus, quando o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus, aquela palavra fé, ela tem a tradução de relacionamento. Então, se você tira a palavra fé e coloca relacionamento, você vai ler da seguinte forma: sem um relacionamento é impossível agradar a Deus. Porque fé e relacionamento é a mesma coisa. Então, meu amado, esse é o ano do milagre, esse é o ano de você entender que a sua vida não vai chegar a lugar algum se Jesus não estiver comandando na frente, liberando a bênção para você. Então talvez você precise pisar no freio e dizer: ei, eu estou seguindo e estou deixando Jesus para trás. Eu preciso tirar o pé do acelerador, pisar no freio e talvez recomeçar tudo de novo. Recomeçar, aprender e saber que Jesus, somente Ele, é que tem um milagre. A mulher do fluxo de sangue, a oportunidade que ela teve, ela se jogou a Jesus. Já o paralítico deu argumentos. Por que ele não estava sendo curado? Quero convidar você a ficar de pé, no nome de Jesus. Aleluia. Problema sempre vai existir. Deserto sempre vai existir. Vento contrário sempre vai existir. Porta fechada sempre vai existir. Mas enquanto Jesus for o centro da sua vida, a porta que está fechada se abre, o vento que está soprando contrário cessa. Você está entendendo? Agora, o fato de Jesus estar no barco não significa ausência de tempestade. Ah, pastor, mas eu estou me relacionando, mas existem situações na minha vida. Claro que vai existir, porque é através dessas situações que Deus vai se manifestar. É através dessas situações que você vai ver o milagre sendo realizado. Então não fique aí pelos cantos chorando, reclamando, depressivo, com pena de si mesmo. Não. Se relacione, busque a Deus, se aproxime dEle, tenha intimidade com Ele, conheça quem Ele é. Conheça quem Ele é, porque quanto mais perto dEle você estiver, você vai entender e vai conhecer os milagres que Ele tem, porque Ele é especialista em fazer milagres. Ele é especialista. Pastor, mas quando que o milagre vem? Isso é melhor nem eu nem você saber, para a gente não estragar.
Deixa que Ele sabe o tempo, a hora certa, o momento certo. Ele nunca vai chegar atrasado nem antes. Ele sempre vai chegar na hora certa. Aleluia! Aleluia! Na hora certa. Aleluia! Feche os teus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Qual é a tua necessidade?